Que tal este ano tirar os seus projetos do papel? Se você sonha em ser um psicanalista e mudar os rumos da sua vida, o Instituto Âmago pode te ajudar a alcançar essa meta. O Instituto oferece dupla certificação em psicanálise clínica e pós-graduação na mesma teoria, com cursos reconhecidos. E não é só, o Instituto ainda conta com equipe de professores formada por especialistas, mestres e doutores, todos com amplo conhecimento na área e formados nas melhores instituições de ensino. Localizado no Taguatinga Shopping, o Instituto Âmago dispõe de um ambiente seguro e confortável no coração de Taguatinga. Além de fácil acesso por carro ou transporte público, a estrutura conta com um amplo estacionamento, praça de alimentação com diversas opções e uma clínica-escola para a realização de estágio. E sabe o melhor? Os encontros presenciais ocorrem apenas um sábado por mês ou então à noite, com acompanhamento à distância. Com toda essa flexibilidade, é possível conciliar a realização do seu sonho com outras atividades. Sabe o melhor? Com mensalidades que cabem no seu bolso. As inscrições para a próxima turma já estão abertas e as vagas são limitadas. Venha conhecer tudo que a nossa Academia de Terapeutas tem a oferecer para você. Acesse o site www.institutoamago.com e saiba mais. Instituto Âmago. Apaixonados por tocar almas humanas. Boa noite para vocês! É um grande prazer estarmos aqui esta noite. Daqui a pouquinho eu vou apresentar o nosso professor, né? Ele ainda não está aparecendo aí na tela, mas é um grande prazer estar aqui com vocês nessa live para falar de um assunto tão importante que é a estrutura clínica, né? Nós estudamos desde o início da formação esse assunto, talvez não usando esse nome, né? Mas todos já ouvimos falar da neurose, da psicose, da perversão, e por mais que a gente ouça, ainda é preciso ouvir mais ainda. Nunca é pouco, né? Porque é um assunto muito complexo. E para falar desse assunto, eu trouxe aqui para vocês o nosso amigo, que muitos de vocês já conhecem, Júlio André. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado, Lúcio. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite. E o Júlio inaugurando, né, essa plataformazinha StreamYard, né? Que ele nem sabia que existia, agora tá aí sabendo. Sejam todos bem-vindos, né? Eu tô vendo aqui que a gente já tem uma galerinha aqui, a Rubenite, Vanderlan, Miriam, Lucimeire, Nara, Neri Vale e Kátia Santiago, né? Renata Molina, Rubenite e Amanda. Com certeza, daqui a pouquinho, outros chegarão. E aí, pessoal, o que eu gostaria de pedir a vocês é que durante, né, o nosso bate-papo, que você faça a sua pergunta, tá? Faça a sua pergunta, porque com base nessas perguntas, né, nós poderemos elaborar ainda mais a fala. Aqui o que nós vamos fazer é um bate-papo, é algo livre, a gente não combinou muita coisa, tá bom? Para que seja realmente livre aqui com vocês. Claro que você vai ter que fazer suas perguntas por escrito, né? E aquelas perguntas que a gente conseguir responder, a gente vai colocar aqui na tela para que você possa verificar e o professor também possa estar lendo a pergunta, tá? Muito bem. O Rui Honorato também está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Rui. O Rui é um psicanalista praticamente formado, já está no final de formação, é aqui de Unai. É meu supervisionado. Olha aí que maravilha, tá vendo? E daqui a uns dias, né, também estará aqui conosco, trazendo um estudo e contribuindo aqui com a gente nessa formação, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos começar a perguntar para o Júlio, né?
o porquê da palavra estruturas clínicas, Júlio. Por que dessa palavra? Explique aí para a gente. A palavra estrutura, ela, dentro do conceito da metapsicologia, ela vem exatamente no sentido de nos remontar à questão da situação das divisões, né? De como a mente humana, de como o aparelho psíquico, ele é dividido em compartimentos. Então, quando a gente quer falar de estrutura clínica, a gente lembra muito da parte da estrutura da engenharia, né? Estrutura de um prédio compartimentado, com andares. Então, quando a gente fala em estruturas clínicas, a gente está dizendo que sobre um mesmo aparelho existem as suas divisões e os seus compartimentos. Então, esse entendimento ele é de suma importância, porque a gente passa a entender que não existe aquela classificação rotulada. Eu sou um neurótico, eu sou um psicótico, eu sou um perverso, né? Mas sim uma questão de um encadeamento metapsicológico, né? Dentro da questão do aparelho psíquico, que nos remonta um pouco de cada. Então, a minha estrutura predominante, a maneira pela qual eu me manifesto mais, fruto daquela castração que a gente teve, que daqui a pouco a gente vai explorar, é o que vai determinar ali a minha forma de ver o mundo, a minha forma de singularidade. Mas isso não quer dizer que eu não tenho as outras duas, né? Então, a estrutura vem mais ou menos dessa ideia. Muito bem, perfeito. Porque tem pessoas, né, que às vezes fazem mais estruturas, né, estruturas clínicas. Sim. O que é que seria, né? Será que seria uma clínica? Será que eles vão estar ensinando a abrir uma clínica e como mexe com aquela estrutura direitinho? Então, por isso que a gente até falou, né, a ideia até do Josué, falou assim, não, coloca um subtítulo para que aqueles que estão de fora entendam o que a gente quer falar, né? Então, estruturas clínicas, pessoal, se dá por isso aí. A gente já tem, inclusive, né, ô Júlio, não sei se você tem acompanhado o nosso Instagram dessa semana, a gente dedicou Sim. o Instagram dessa semana, a nossa live de hoje, então, trazendo informações a esse respeito. Nós já fizemos também vídeos, né, do Cineâmago, onde nós falamos do 365, que está dentro ali das perversões, do toque-toque dentro das neuroses, do fragmentado dentro da psicose. Mas o que nós queremos saber, ô Júlio, é como que isso se dá, né? Como é que... Vamos começar pela neurose, né? Ou se você quiser fazer um apanhado geral das ideias também, fica à vontade, para depois a gente falar de uma por uma, né? Mas como que uma pessoa ela se torna neurótica, ou psicótica, ou perversa? Ela nasce assim, hereditário? Como que é? Explica aí para a gente. Vamos lá. É interessante a gente pensar primeiro na questão da situação das estruturas clínicas a partir da sua gênese, né? Então, a gênese do assunto, a gênese desse assunto das estruturas clínicas, ela remonta à própria constituição nossa de sujeito. O nosso nascimento, a nossa constituição, né? Dentro da barriga da nossa mãe, a maneira pela qual a gente vem ao mundo, a maneira pela qual a gente vai se relacionando, né? Com os personagens que envolvem ali aquela infância, né? Logo ali do recém-nascido. Então, essas estruturas, elas vão se constituindo exatamente a partir desse relacionamento com o mundo, né? Com aquilo que me rodeia. Elas vão surgindo, elas vão se construindo a partir desse relacionamento com o outro que me envolve, né? A gente estava até comentando no nosso grupo de estudos ontem sobre a questão da alienação. Então, nesse período, né, inicial da vida, nós somos muito, digamos assim, escassos de recursos, né, para entendermos essa grandiosidade de avanço em mim do que vem do mundo, né? Então, a criança ela não tem essa estrutura. Então, a gente vai precisando, de uma certa forma, aprender a lidar com o nosso interior, aprender a lidar com a nossa realidade analítica, e isso vai gerando exatamente a condição nossa de estrutura. Mas qual é o momento fático em que isso acontece? Então, durante essa questão pós-nascimento, a gente não vai aqui aprofundar, Lúcio, porque senão a gente vai acabar saindo um pouco do foco da live, né? Mas existe um momento nosso, na nossa infância, em que a gente passa pelo processo do complexo edípico, né? Então, dentro do complexo edípico, nessa relação triangular filho, pai e mãe, quando eu digo pai e mãe, aquele que exerce a função paterna e aquele que exerce
a função materna, você vai viver o processo de castração. Então, durante essa questão do processo de castração, a maneira pela qual você passa pelo processo de castração vai dar exatamente a constituição de cada estrutura dessa. Então, se eu passo pela castração, vivendo, entendendo a questão da situação do meu desejo com relação à minha mãe, ao meu grande outro, esse meu objeto, de não poder tê-la, e assim gera um conflito a partir desse que me interdita, que é o meu pai, eu gero sim em mim, eu desenvolvo mais em mim essa questão da situação da neurose. Quando eu passo pela castração, né, quando eu tenho esse envolvimento com a castração, e eu entendo, né, com relação a essa castração, de que isso não me foi o suficiente para eu deixar de querer ter a minha mãe, e não, eu não entendi que eu perdi, eu crio uma realidade paralela. Então, eu largo esse mundo de conflito interno da minha neurose, e passo a ter um conflito externo com a minha realidade exterior. Né? Eu crio uma realidade paralela. E quando eu entendo o que eu posso e o que eu não posso, e mesmo assim eu rompo com essa lei, eu rompo com esse que me intervém, aí eu crio aí uma estrutura perversa. Então, o que a gente pode falar logo de cara é que a construção das estruturas clínicas, o seu nascedor, a sua origem, a sua gênese, está totalmente ligada à questão da situação de como o indivíduo, de como a criança vai atravessar, vai passar por essa castração. Tá certo? Eu não sei se me fiz entender, se foi muito rápido. Muito bem, pessoal. Eu gostaria que vocês fizessem as perguntas, né? Vamos usar esse momento aqui para um momento de interação, tá? Então, pergunte se você está na dúvida, né? Ou se você não entendeu direitinho. O Júlio usa muitas palavras técnicas, né? Talvez alguma palavra dele você não entendeu. Então, faça o favor, pergunte, tá? Se não pergunta, a gente acredita que está muito bem, né, ô Júlio? E eu já quero aproveitar, pessoal, eu acho que é melhor pedir do que roubar, né? Então, olha esse trecho que eu coloquei aí para vocês, ó. As escrituras dizem que é melhor dar do que receber, né? Vocês estão recebendo conteúdo gratuito e de qualidade, que tal dar um like? O like é importante, sabia? Importante para o YouTube conhecer que a gente está desenvolvendo um conteúdo interessante e divulgar para as outras pessoas também. Então, não vamos ser egoístas. Vai lá, não custa nada apertar naquele dedinho lá no YouTube, dá um like para a gente, ajuda a gente a divulgar esse trabalho aqui, tá bom? Bom, voltando, né, o Júlio? Certo. Ninguém perguntou ainda, deixa eu ver aqui, se tem algum não, o pessoal só está empolgado. Tem um aqui, ó. Oi, pode falar. Veja essa pergunta aí. Sim, tanto a neurose, quanto a psicose, quanto a perversão, elas nascem a partir do complexo edípico, né? Elas nascem no complexo edípico com a interface da castração. O processo da castração, ele é pertencente, ele é constituinte do complexo edípico. Então, a resposta é sim. A neurose se dá na relação desenvolvida no complexo edípico? Sim, principalmente a neurose. A neurose é o grande acometimento psíquico, né? Porque o que é neurose? A neurose é igual a conflito, tá? Então, eu tenho, a partir do meu complexo edípico, uma relação de querer e poder, né? Com o meu pai e com a minha mãe, com a minha função paterna e com a minha função, com aquele que exerce a função materna. Então, a um eu dirijo o meu desejo de querer e ao outro a minha ousadia de ultrapassar. Quando eu me relaciono com esses dois, o resultado que advém disso vai gerar estrutura. Então, quando eu entendo que nessa tentativa de alcançar esse objeto, né, esse ser amado, que aí Freud vai enfatizar bem isso na questão do incesto, né, que é colocado lá naquela época freudiana, mas dentro do contexto da sexualidade infantil, que não é a sexualidade genital, pessoal, tá? Para a gente não confundir as coisas. Se quiser, a gente explora mais um pouco isso mais à frente. Então, quando eu me interdito na busca desse objetivo, eu entro em conflito. Por quê? Porque eu quero, mas não posso.
eu entendo que no falo, que é esse que exerce, né, essa função simbolizada de poder que o outro tem sobre mim, eu entendo, caramba, não vai dar para eu competir com esse meu pai aqui, então eu vou desistir desse objeto e vou para outro objeto. E assim a vida começa a ocorrer nessa questão desse conflito neurótico. Então a resposta é sim, a neurose ela surge e nasce dentro do complexo edípico, assim como as outras duas estruturas clínicas, a saber, a psicose e a perversão, tá? A partir do complexo edípico com a sua castração, né, com o seu processo castrativo. Aí, essa é outra pergunta. Pode falar. Onde é que você está vendo as perguntas, Lúcio? Uai, na tela do meu computador tem. Eu estou com a pergunta da Rubenite, né? Isso, então, a neurose... Tá? Eu vou ler para você. Então, a neurose se dá na relação desenvolvida no complexo de Édipo? Isso, respondemos agora, sim. Respondemos agora. A Rubenite entendeu? Ela está nos ouvindo? Hein, Júlio? Vamos fazer uma ilustração aqui. Eu sou professor e dei aula há muitos anos no primário, né? A gente precisava assim, trazer um negócio bem didático, né? Eu estou com um quadro aqui. Eu posso fazer um desenho? Faz lá. Vamos ver se vai funcionar. Eu dou aula aqui, né? Deve ter algum aluno meu aqui, eu dou aula daqui. Vai lá, desenho. Vamos ver se vai funcionar. Agora é o seguinte, eu vou precisar aqui só desligar aqui, aguarde só um minutinho que eu vou pegar a canetinha que está aqui do lado. Tá, enquanto a gente aguarda, eu vou falando com eles, tá bom? Tá certo. Então, pessoal, enquanto o Júlio se prepara, é o seguinte, esse mês de novembro nós resolvemos, toda quarta-feira, trazer um conteúdo interessante para vocês, né? Então, hoje nós começamos aí com esse conteúdo das estruturas clínicas. Semana que vem nós vamos falar da análise do desenho, olha que legal, né? Da análise do desenho dentro da abordagem de Freud, tá? Na outra semana, se não me falha a memória, nós vamos falar do mapa da psique, que é uma técnica projetiva fenomenal, na outra semana, tá? Depois, nós vamos ter um encontro, esse é para quem já é psicanalista, para quem formou por agora, e está assim na dúvida, o que eu faço agora, né? Eu formei, e aí, como é que eu abro minha clínica, né? Eu posso dar um laudo, eu posso fazer um relatório, eu posso dar atestado, todas essas perguntas que às vezes nós temos e às vezes você não tem onde procurar, questão de legislação e tudo mais, questão de nota fiscal, nós vamos fazer esse encontro para estar explicando para vocês. Vai ser muito legal. Então, fique com a gente, né? Fique conosco aqui durante esse período, né? Nos acompanhe nas quartas-feiras, que eu acredito que vai ser legal para vocês. E eu pedi para vocês dar um like, ninguém deu um like, hein, gente? Que maldade, aqui no meu celular só tem um joinha, ó. Nós vamos ficar magoados com isso. Ô, Júlio, eu vou passar para você agora. É certo. Consegue ver aqui atrás? Não, calma lá, não passei para você ainda não, calma lá. Certo. Ah, tá. Beleza. Ó, eu já vou avisando que eu sou péssimo de desenho, tá? Olha só, pessoal, deixa eu botar aqui maior. Vou fazer aqui para vocês entenderem. Tá certo? Ó, aqui eu tenho o filho, no caso nós, né? A função paterna e a função materna, tá? Então, o complexo de Édipo, ele funciona dentro dessa triangulação. Dentro dessa triangulação. Então, aqui nós temos a representação de como eu vou passar a ver o mundo, de como eu vou construir a minha singularidade, a partir dessa triangulação aqui. Então, eu nasço, passo a ter um relacionamento com a minha mãe, um relacionamento que aí Melanie Klein vai colocar isso dentro da condição das posições, né? Essa minha mãe como um fragmento de mim, essa minha mãe como uma extensão de mim, e depois essa minha mãe como um outro, né? Interdita. Então, eu desejo a minha mãe. Resumindo a história, eu desejo a minha mãe, ela é o meu objeto de desejo, tá? Mas entre a minha pessoa, entre a criança e a mãe, que é aquela que exerce a função materna, eu tenho um que exerce a função de interdição, que é o pai, que é o obstáculo para alcançar essa mãe. Então, para eu alcançar o que eu quero, eu tenho um obstáculo a ser vencido, que é o meu pai.
Então, esse processo de travessia, de passagem, de tentativa de chegar naquele que exerce ou naquela que exerce a função materna, é o processo que eu vou chamar de castração. Por que é o processo que eu vou chamar de castração? Porque é o processo aonde eu vou sair marcado de alguma forma dessa travessia. Então, quando eu entendo que para chegar à minha mãe, eu tenho que passar por um pai que tem um falo maior do que o meu, um poder maior do que o meu, e eu entendo que isso não é possível, a minha estrutura predominante passa a ser a neurótica, porque eu entro em conflito. Eu passo a ter um conflito. Eu passo a ter uma visão do mundo de que, para eu alcançar determinada coisa, eu preciso passar por um obstáculo que nem sempre dá para vencer. Isso daqui vai ser a neurose, conflito. Na psicose, eu não consigo entender essa relação conflituosa de mim com esse que me interdita. Essa relação é comigo. Eu vou querer isso independente da realidade do obstáculo que eu tenha, e eu crio uma realidade paralela aonde essa que exerce a função materna já é minha. Então, eu crio uma realidade paralela. E dentro dessa realidade paralela, desse mundo de alucinação, desse mundo de delírio, eu vou entender o meu objeto já atingido, já alcançado. Então, a castração, ela me afeta nesse ponto, gerando a realidade paralela, estrutura-se a psicose. E na perversão, que é a quebra da lei, eu entendo esse conflito, eu entendo que existe um ser interdito, mas eu passo a negar isso, eu não aceito essa condição de lei que me é imposta, e a partir dali eu passo a quebrar a lei. Então, eu não tenho uma castração tal que me dê aquele temor de ultrapassar a minha fronteira. Eu ultrapasso a minha fronteira porque eu não fui castrado devidamente. Então, se eu sou excessivamente castrado, se eu sou castrado de uma forma, digamos assim, com menos intensidade, com mais intensidade, castração com mais intensidade, superego muito elevado, muito conflito, muita neurose. Se eu sou castrado com menos intensidade, favorece a minha perversão. Então, esse contexto da castração, a maneira pela qual eu me relaciono dentro dessa triangulação do complexo edípico, é que vai exatamente gerar aí as nossas estruturas. E por que isso é tão importante? Isso é importante porque na psicanálise, né, a gente se interessa exatamente pelas formas de subjetividade, pela forma pela qual a gente sofre. Então, as nossas subjetividades, a maneira pela qual a gente vê o mundo, a maneira que eu me relaciono com o meu patrão, com a minha esposa, com os meus filhos, com o guarda de trânsito, com o meu vizinho, ela vem exatamente dessa maneira em que eu encaro os primeiros obstáculos da minha vida, aqui dentro do complexo edípico. Então, essa forma de ver o mundo, de pensar o mundo, de ser aquilo que me constitui, é exatamente essa questão da subjetividade, ou seja, a minha forma de ser. Então, Júlio, você está me dizendo que dependendo do complexo edípico, vai ter a criação do adulto? Sim, eu estou afirmando isso. Dependendo de como eu passe pelo meu complexo edípico e essa pessoa não fizer terapia ao longo da sua vida, ela vai continuar como um verdadeiro ponto de acúmulo de traumas, de angústias, de dores, e assim vivendo aí ao longo de toda a sua história, tá? Quando eu faço análise, quando eu faço terapia, eu tenho uma oportunidade de voltar, de regressar nesses pontos que ficaram para trás, fruto dessa estrutura original criada a partir do complexo edípico, e aí sim me ressignificar, né? Elaborar os meus traumas, elaborar a minha historicidade, tá bom, pessoal? Então, isso é importante a gente entender logo de começo, né? A maneira pela qual a gente vai ler o mundo, a maneira pela qual eu me organizo ou me desorganizo, dá exatamente a maneira pela qual eu sofro, né? Professor, explica de novo o desenvolvimento da estrutura da psicose. Tá certo, vamos lá, vamos falar mais um pouquinho, então, de uma forma mais enfática a psicose, né? Então, olha só, a psicose, pessoal, o que é a psicose? A psicose, ela é uma estrutura da personalidade que vai prejudicar exatamente a pessoa na questão da sua percepção, na questão da sua capacidade de julgamento. Por quê? Porque, diferentemente do neurótico, o psicótico não reconhece as regras.
Por quê? Porque mesmo que ele reconheça essas regras, ele se sente diferente delas, porque ele está em um outro plano, tá ok? Ele está em uma outra condição, ele está em uma outra realidade. Então, a psicose, ela vem assim dentro desse contexto, né? Ela vem dentro dessa condição exatamente quando eu crio uma realidade paralela, quando eu tenho uma realidade paralela, e a partir dessa realidade paralela, né, eu tenho ali a construção das minhas grandes pulsões, né? O meu id, ele vai se encontrar como fator predominante dentro da psicose, né? E vai ser ele que vai influenciar totalmente a questão da minha vida. Por quê? Porque eu não vou ter a realidade como meu plano. Eu não vou ter a realidade como meu plano, né? Ela não vai ser constituinte de mim, essa realidade. Então, quando eu falo em psicose, eu não me lembro agora quem foi que perguntou, Lúcio, eu estou falando exatamente desse conflito do ego com a realidade externa, e não com a minha realidade interna. Na neurose, eu tenho uma realidade interna conflituosa. Eu olho para a minha função, para aquele que exerce a função paterna, eu olho para aquele interdito e crio um conflito com ele. Já na psicose, não. Essa luta, essa briga é com a realidade externa, né? Então, Freud afirmou isso, tá ok? Então, nessa condição da psicose, né, o eu, pessoal, ele fracassa, né, de uma certa forma, em condição da realidade. Ele se separa da realidade. Então, a psicose, ela vem muito dentro desse contexto, né? De inexistência do sujeito, né? De ausência da inscrição da castração. Então, a psicose, ela se diferencia basicamente do neurótico no tocante a como é estabelecido o conflito, né? De como é em uma condição o conflito é interno e na outra condição da psicose o conflito é externo, né? Então a psicose ela se dá por isso, pela ausência da inscrição da castração e pela inexistência do sujeito. Eu não sei se melhorou, se deu para entender, né? Professor, então quer dizer que através do comportamento do indivíduo diante de um conflito saberemos distinguir quem é neurótico, psicótico, perverso. Eu costumo dizer que o conflito, a Miriam, né, Andrade? Miriam, obrigado pela sua pergunta. Eu acredito que vai um pouco mais além. Nem sempre em um conflito, tá? Nem sempre em um conflito, mas diante de todas as situações da vida. A maneira pela qual você se relaciona com os outros, a sua constituição vincular que você tem com aquelas pessoas que te cercam, elas ditam muito no conflito, porque é a hora em que você está colocado de se mostrar enquanto sujeito, percebe? Então, muito no conflito, seja ele interno ou externo, é o momento em que eu tenho como demonstrar a maneira pela qual eu vejo o mundo. Se eu entendo que no conflito, que se dane a regra e eu vou atravessar isso, independente do que venha a dar, porque eu preciso me atender, eu estou na condição perversa, eu estou rompendo com a lei. Na condição psicótica, eu estou numa realidade paralela. Eu estou numa condição paralela de uma luta, né, do id com essa questão da pulsão, com essa realidade. Então, enquanto eu tenho nessa condição da psicose esse adoecimento mental, eu vou ter também no neurótico essa condição do conflito. Então, respondendo a tua pergunta, professor, no conflito, eu acho que no conflito mais sim você vê a maneira pela qual a pessoa tem a predominância daquela estrutura. Eu costumo dizer, no nosso curso a gente aborda muito isso, que nós somos constituintes, nós somos um mosaico metapsicológico, né? Nós somos um mosaico das três estruturas. Só que a maneira pela qual eu passo na castração, a maneira pela qual eu toco essa realidade paralela, eu toco a minha possibilidade de quebrar a lei, de avançar sobre esse que me interdita, ou de entender que não deu naquele momento, a maneira como isso acontece com mais ênfase, dependendo dessa ação daqueles que exercem a função paterna e materna, vai gerar em mim a predominância da estrutura, tá? Então, os conflitos são momentos bem, assim, evidentes, onde a gente consegue, sim, ver a estrutura predominante. Mas em qualquer situação, por exemplo, quando você está trabalhando, quando você tem no seu trabalho uma relação com o seu patrão ou com o seu chefe, né? Em que você não aceita a maneira pela qual ele te impõe as atividades da empresa, você não aceita o regramento, você quer sabotar a empresa. Olha só, eu não estou tendo um conflito com ninguém, mas é a maneira que eu vejo
aquela condição daquela empresa. Então, veja, eu estou dando uma outra situação em que você se manifesta. Então, se eu estou rompendo aquilo, se eu estou sabotando o meu trabalho, eu estou sendo, de uma certa forma, cometendo uma perversão. Eu estou sendo perverso porque eu estou quebrando uma lei. Aí não, mas se a empresa tem um regramento, diz que eu não posso, sei lá, vou dar um exemplo aqui, almoçar no horário de 2 às 3. E eu não estou nem aí, não estou ligando para esse regramento, é o crime, a realidade é que se dane. Entendeu? Eu vou para esse mundo paralelo, mas em conflito com essa realidade, não com conflito interno. Eu digo assim, caramba, essa realidade está me tirando de mim, mas você não. Eu não penso em mim, eu estou pensando naquele que está me gerando aquela regra. Né? Então, eu estou num caráter psicótico e dentro, em delírio e alucinações também. Né? E no neurótico, não. Cara, será que eu deveria? Poxa vida, mas está todo mundo almoçando no horário certo? Será que eu vou almoçar no horário errado? Então, quando eu gero esse conflito comigo, aí eu estou na condição neurótica. Então, não dá para a gente carimbar, tá? Para quem fez a pergunta, que somente nos conflitos você consegue ver a estrutura da pessoa. Não, durante toda a vida, nas mais diversas situações, na maneira que você se relaciona, né, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você odeia, tá certo? Isso tudo mostra aí mostra as nossas estruturas, tá? A psicose é marcada pela situação esquizo, uma luta interna do isso com o id. Um sujeito partido, desintegrado. Está correto? Olha só, a psicose, quando a gente fala de psicose, a gente tem a manifestação, eu vou até aqui, esquizoparanoide. Vamos direto nela para a gente, esquizoparanoide. Olha só. Quando a gente fala da condição da psicose, não tem como nós não falarmos da condição da esquizofrenia. Então, essa condição, né, essa cisão que a gente tem, né, quando ocorrem esses pensamentos que não são reconhecidos como próprios e eles são localizados em outra pessoa através da projeção, tá ok? Nós temos exatamente essa marca, né, de uma das divisões, paranoia. E a esquizoparanoide é uma parte dessa forma de alucinação. É uma parte dessa forma de ver o mundo através dessa luta com essa realidade externa. Então, o esquizo... Bota de novo a pergunta do Rui, que sumiu aqui. Rui, bota de novo sua pergunta aí. Ah, beleza. A psicose é marcada pela situação? Sim, a psicose é marcada pela situação esquizo. É uma parte dela. Uma luta interna do isso com o nosso id? Não, do isso com o nosso id não, porque o id, ele é uma parte constituinte do isso que é o inconsciente. O isso, dentro da linguagem lacaniana, é o inconsciente. Então, essa luta não é do inconsciente com a minha pulsão, é da minha pulsão, do meu desejo, da minha vontade com a realidade externa. Um sujeito partido, sim. Desintegrado, sim. Está correto? Parcialmente. Tá bom, Rui? Não sei se respondi. Oi. Deu certo aí, Rui? Ficou claro aí ou tem mais ou preciso explorar um pouco mais Ele isso? ainda não escreveu mais não, Júlio. Mas enquanto isso, enquanto surge alguma outra pergunta, né? Aquele filme que nós fizemos, inclusive, o Cine Âmago, meu Deus, o Fragmentado. Olha o nome. Ele até colocou uma palavra, desintegrado. Fragmentado, ele dá exemplo de uma pessoa que tem esse comportamento, que tem essa personalidade, né, psicótica, né? Esse filme, pessoal, ele conta de uma pessoa que tinha 27 personalidades. Olha que interessante. E essas personalidades, algumas nem conhecia a outra. Né? Como se, por exemplo, eu me apagasse aqui, quando eu acordasse outra pessoa. Inclusive, personalidades. Isso é um filme, mas ele foi baseado em estudos, em fatos reais. Tá? Na Netflix, fala de um rapaz que ele tinha 27 personalidades. E uma delas era assassina, matava as pessoas. Tinha uma outra que ela tinha problema de saúde, tinha diabetes. Se fizesse um exame de sangue, dava diabetes. Essa personalidade saindo e aparecendo a outra, não tinha nada. Olha que interessante. Isso tudo por quê? Por causa dessa psique fragmentada, né? Então, são estudos interessantíssimos, né? Pode colocar aí para a gente, Júlio, algumas características aí da pessoa que tem essa personalidade psicótica, como que ela seria?
O nome do filme, Claro, Rui, claro. Vamos lá, vamos abordar um pouquinho isso, Fragmentado. porque é muito interessante a gente fazer essa pontuação desses principais pontos de diferença, né, entre um e outro, tá, pessoal? Então, quando a gente está tratando sobre a questão da situação de um sujeito que se constitui a partir dessa castração em uma estrutura neurótica, a gente entende que a instância dominante na organização desse sujeito é o superego, tá? A gente entende que a natureza do conflito do neurótico, ele é baseado no conflito do superego com o id, ou seja, daquilo que vem e me castra com a minha pulsão, com a minha vontade. A natureza da angústia do neurótico, pessoal, é a natureza da angústia da castração propriamente dita, tá? Da angústia propriamente dita. Qual é a principal defesa do neurótico? É o recalcamento. E qual é a relação objetal que o neurótico tem? É uma relação genital, porque ela é baseada naquela principal fase do desenvolvimento da fase psicossexual, que é a fase fálica. Júlio, e a estrutura psicótica? A instância dominante na estrutura psicótica é o id. Então, ao passo que na neurótica, olha só, a gente está estabelecendo um paralelo para que vocês entendam, né? Então, ao passo que na estrutura neurótica, a instância dominante dessa organização psíquica é o superego, na psicótica é o id. Por quê? Porque ele tem que se atender, ele tem que se suprir. Não interessa a realidade que eu estou vivendo, ela não existe para mim. Eu rompo com essa realidade para me atender. Na estrutura neurótica, a instância dominante na organização é o superego. Por quê? Porque tem algo que me castra. Tem uma regra que foi internalizada em mim que me barra, que me segura, tá? Então, essa é uma diferença interessante. A natureza do conflito, vou repetir, o principal ponto, natureza do conflito. Enquanto a estrutura neurótica, a natureza do conflito que existe é entre o superego e o id, ou seja, entre essa regra que vem do meu externo e é internalizada em mim, e a minha vontade e o meu desejo. Na estrutura psicótica, eu tenho esse conflito baseado na guerra, na luta entre o id e a realidade. Tá? O id com a realidade. A natureza da angústia também se difere nos dois casos. Enquanto que na estrutura neurótica eu tenho a natureza da angústia baseada na castração, na natureza da angústia da estrutura psicótica eu tenho uma fragmentação, que foi exatamente o que o Rui perguntou e o que eu expliquei. Eu me divido. Se você pegar os casos de estudo de histeria, que nós temos aqui no volume 2, e que em breve aí nós vamos estar dando aí um curso completo sobre esse estudo, eu estou perto de terminá-lo já na íntegra. Aqui você vê, principalmente no caso de Ana O e nas outras pacientes, né, como Elizabeth Von R, o caso Catarina MC Lucier, que existe uma cisão, existe uma divisão, existe uma fragmentação. No período matutino eu sou uma, no período noturno eu sou outra. Quando eu estou perto de uma pessoa, eu sou um sujeito. Quando eu estou longe dessa pessoa, eu sou outro sujeito. Então, essa questão da fragmentação está muito balizada nessa guerra, nessa natureza da angústia psicótica. A principal defesa, repetindo, qual é a principal defesa da estrutura neurótica? É o recalcamento. Por quê? Porque eu vivo um trauma, eu vivo um conflito, eu sou cerceado na minha fala, eu sou cerceado no meu desejo, eu não consigo suportar essa perda, essa destituição de mim, e isso é recalcado para o inconsciente, é jogado para o inconsciente. Quando eu estou na estrutura psicótica, a principal defesa é exatamente, ao invés de ter a negação, o recalcamento, eu vou ter a negação, né? A negação da realidade, eu vou me desdobrar. Não, eu não vou recalcar. Isso aqui é o inconsciente, é o aparelho psíquico trabalhando, tá? Eu não vou recalcar isso, não. Eu vou fazer exatamente a negação dessa realidade. Então, a defesa do neurótico é o recalcamento. A defesa do psicótico é a negação da realidade. Qual é a relação de objeto? Na primeira é a genital e na segunda é a fusional. Então, o que a gente percebe disso tudo, pessoal? Que na neurose, o contato, o que a gente pode resumir disso? E se eu estiver falando aqui muito rápido, ou na linguagem que vocês não estejam, porventura, entendendo, levanta a mãozinha aí, tá, Lúcio? Tu me avisa aí que eu não consigo enxergar, me avisa que eu paro, tá? Então, na neurose, eu tenho menos corte com a realidade, né? Eu tenho menos corte. E na psicose, eu tenho um corte maior com a realidade, tá? Na neurose,
eu tenho mais consciência do que me acomete. Eu sou mais consciente, eu sei do que eu sofro. Eu sei do conflito que me acomete. Ao passo que, no caso da psicose, menos. E com relação à capacidade de discernimento, Júlio? No neurótico, eu tenho mais capacidade de discernir as coisas, enquanto que no psicótico, não. Então, no neurótico, quando eu trato de discernimento, e é exatamente aí aonde o neurótico sofre, ele tem exatamente aquela questão da situação. Eu não estou dizendo ali que a pessoa não possa ponderar, que ela não possa pensar, que ela não possa questionar, mas a questão da aceitação. Opa, Sônia, falando muito rápido, vou falar mais devagar. Tá bom. Obrigado pela dica, tá? Então, na questão da capacidade de discernimento, eu tenho mais capacidade de discernir as coisas no neurótico e menos capacidade no psicótico. Capacidade de argumentar, de ter uma argumentação lógica, né? Eu vou ter mais capacidade de argumentação lógica a partir do neurótico e menos capacidade de argumentação lógica a partir do psicótico. Com relação à questão do delírio, atividade delirante, eu tenho menos atividade delirante no neurótico e mais atividade delirante no psicótico. Com relação à questão da atividade alucinatória, eu tenho menos alucinação no neurótico e mais alucinação no psicótico. Então, a partir desse quadro aí, pessoal, a gente consegue perceber exatamente qual que é a grande diferença, né, dessa questão, dessa divisão entre o neurótico e o psicótico, né? Então, a neurose e a psicose, elas se diferenciam exatamente isso, né? Porque na neurose, uma parte da realidade psíquica, né, ela é medida, ela não desaparece, ela continua pertencendo a essa ordem simbólica. Todos conseguem ver e ouvir você, beleza. É simbólica. Essa realidade é guardada secretamente, né? Já na psicose, essa realidade ela desaparece. Essa é a grande diferença, né? Olha só, enquanto o neurótico, ele rearranja a realidade, ele briga com essa realidade, ele luta com essa realidade para a questão da situação de criar uma nova condição para ele, evitando esse fragmento, ele repudiando esse mundo paralelo. Eu quero ficar aqui e quero entender isso e quero me curar. Eu quero uma solução e alguém vai ter que me atender. Esse é o neurótico. O psicótico não. Ele substitui essa realidade que faz sofrer, né? E passa por uma outra paralela, tá bom, pessoal? Então, na neurose, eu posso falar que quando a gente pensa em tratamento, em cura, e aqui eu estou dando, como é que se chama? Spoiler, né? Que fala, meu filho fala muito disso quando vai falar de filme, né? Então, a direção da cura na neurose, dentro do setting analítico, ela tem que ir na direção da retificação e da destituição subjetiva, de atravessar essa fantasia, né? De atravessar essa condição desse conflito, né? Uma outra direção para a neurose também, pessoal, é a redução do gozo. É uma outra forma de trabalhar a cura para o neurótico. Júlio, tem outras formas? Tem várias. Eu posso citar aqui mais uma, né? A reorganização do sintoma em direção a uma criação própria do sujeito. Por isso que Freud ele trabalha muito essa questão da situação da troca do sintoma, né? Em um momento eu tenho uma neurose de angústia, ou seja, esse conflito interno, e na análise eu pulo para uma neurose de transferência. Ou seja, quando se estabelece a transferência em que eu travesso para o outro, para o meu analista, o que eu sinto, aí eu tenho sim a direção da cura. Então eu citei aqui, pessoal, bem rapidinho, 3 formas de tratar o neurótico, né? E na psicose, Júlio, como é que eu poderia direcionar o tratamento, né? Como é que eu poderia direcionar? Eu poderia direcionar esse tratamento exatamente no acolhimento desse sujeito, né? Acolhendo esse sujeito, levando a uma ressignificação do seu delírio e a uma estabilização. Por isso que é muito, assim, singular você tratar do psicótico. Tem toda uma clínica voltada para isso, tá bom, pessoal? Oi, não, Lúcio. Oi. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é assim, bem pertinente, já tem tudo a ver com o que você está falando. Eu vou trazer ela de uma forma bem mais simples, mas depois eu vou jogar ela aqui também, tá? Certo. Porque eu tenho certeza que isso são dúvidas de algumas pessoas. Aí você falou aí que
durante esse processo de castração, né, daquela triangulação que você fez até o desenho ali, a pessoa ela vai desenvolver essas personalidades, né? Uma pode estar mais forte do que a outra, né? Mais presente na vida da pessoa. Então a pergunta é: todos nós, vamos ter uma dessas personalidades. Ou nós vamos ser neurótico, ou psicótico, ou perverso, né? É um mosaico. Nós temos um mosaico. Nós somos um mosaico compostos dos três. Só que alguns sobressaem mais a partir dessa castração. Justamente, alguns sobressaem mais, muito bem. Então, por exemplo, porque a gente consegue observar pessoas que têm características assim, igual esquizofrênico. Esse daí está sobressaindo, ele está mais nessa linha psicótica, né? Isso. Pessoas têm muitas alucinações, né? Vivem em outro mundo. Agora, tem uma piada que gira muito aí nos grupos aí eu nem coloquei isso no meu grupo de estudo, eu vou colocar essa piada depois lá, que diz assim, né? Que a diferença entre o neurótico e o psicótico é que o psicótico acha que 2 mais 2 são 5. O psicótico acha que 2 mais 2 são 5. Mas o neurótico sabe que são 4. Ele sabe que o resultado é 4, mas ele não aceita e nem se conforma com o fato de ser 4, porque não é o que ele quer. Então, assim, o neurótico, ele tem noção da realidade, ele sabe que a resposta é aquela, mas ele não aceita. Aquilo não é aceitável. E para o psicótico, ele deriva completamente. 2 mais 2 são 5, e não tem quem diga que seja 4. Não existe 4, para ele é 5. É uma realidade completamente fora, né, do chão, do concreto, do real, né? Muito bem. Essa pergunta da Rita Luciana aqui, ela é bem interessante. Ela fala assim, como pais, existe algo nessa triangulação que possa amenizar esse processo de castração e evitar possíveis problemas? Ou sempre gerará algum desses transtornos? Olha só, essa pergunta ela é excepcional, né? Por quê? Porque aí cresce de importância, sabe, Lúcio, a questão da importância do valor da análise, principalmente para os pais, ou para aquele que exerce a função paterna e a função materna, né? Porque você me pergunta, existe algo nessa triangulação que possa amenizar esse processo? Sim, existe. Qual é a grande sacada, qual é a grande resposta? São os pais entenderem como eles estão exercendo essa função. Não, eu sou aquele que estou exercendo a função paterna. Eu estou exercendo a função paterna. Como é que eu estou castrando meu filho? Eu estou castrando em excesso? Eu estou castrando a quem ou além? Como é que eu estou me colocando entre ele e o desejo dele, que é a mãe? Eu estou mostrando para ele uma realidade de mundo externo, que vai sempre dar a ele tudo o que ele quer, ou eu estou dizendo para ele, olha, para você alcançar o que você quer, você tem que passar por isso, por aquilo. Então, como que eu faço isso? É a pessoa se conhecer, é a pessoa se entender, é a pessoa se perceber, é a pessoa se espelhar e entender como está desenvolvendo esse papel para o filho. Existem muitos ditados, né, Luz, que falam, não, na minha época isso não acontecia, isso na minha época, meu filho era na base da surra mesmo, e ali mesmo eu estou falando desse jeito para dar essa força de expressão, né? Desse jeito mesmo, na minha época não tinha tanta, entre aspas, frescura, né? Não tinha tanto tititi, mimimi, o pessoal era... Não. Cada geração tem a sua realidade. Você tem a certeza que na dureza do discurso você tem muita fragilidade. Então, essas pessoas que têm um discurso muito severo, de dizer, caramba, aqui no América, não, são os mais frágeis, né? São os que são mais fragmentados e deteriorados por dentro. Então, a resposta é sim. A melhor condição que eu vejo de você melhorar a situação dessa relação com os filhos, para evitar, para transformar essa castração, para possibilitar essa castração, que ele tenha, sim, bons conflitos e que ele consiga se sair disso, é exatamente os próprios pais se conhecerem e não darem, de uma forma hereditária, aquilo que receberam dos seus antecessores, né? Daqueles que vêm aí na sua linhagem, tá certo, pessoal? Eu acho que é isso, tá? Eu acho não, estou passando meu pensamento. A Miriam Andrade está querendo saber, né, quais são essas principais características, né, do neurótico, psicótico perverso, né? A gente, na conversa aqui, foi até falado, né? A gente falou isso. Mas Oi? A gente falou, a gente bateu aqui os principais pontos, né? Sim, mas, assim, se a gente pudesse, de uma certa forma, fazer um resumo,
pessoal disso, né, com relação à questão do psicótico, do neurótico e do perverso, a gente tem exatamente essa maneira pela qual eu me relaciono dentro das minhas condições vinculares, né, com relação ao outro, né, com relação ao outro. Com relação ao outro, eu entendo que existe uma barreira, que existe uma fronteira entre entre o meu querer e o outro. Sim, existe uma barreira. Eu entendo essa barreira? Entendo. Eu sou capaz de trabalhar essa barreira para melhor conviver e para melhor viver? Não, não tenho essa capacidade, então eu sou um neurótico. Não, mas o psicótico eu não quero aceitar essa barreira para mim não existe. Eu vou me dirigir a esse outro da maneira que eu entender que devo, entendeu? E depois eu me lido com essa realidade. Tá? Esse é o psicótico. O perverso, caramba, eu sei que ali é a casa dele, mas que se dane. Eu quero aquela jaca, aquele pé de goiaba, eu quero aquela goiaba que está no quintal dele e pouco interessa se o quintal é dele ou não. Tá? Então, quando eu vou fazendo esse estabelecimento de relação, de como eu me lido com essa castração, eu tenho uma construção da estrutura. Por exemplo, se você for parar para pensar, o neurótico é exatamente o negativo do perverso, né? Por que o neurótico é o negativo, é o oposto do perverso? Porque o neurótico, ele tem um conflito, ele estabelece o conflito, e o perverso, ele não tem conflito. Ele não entra em conflito. Ele simplesmente quebra a lei e vai e está tudo certo. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que é um serial killer, né, que vive essa realidade paralela, você vê um pouco desse mosaico, né? Por quê? Porque quando um serial killer, um criminoso, ele não consegue efetuar o seu crime, né? Ou quando ele consegue efetuar o crime, ele vai dizer que a culpa foi da vítima, né? Ele vai dizer que a culpa foi da vítima. Ele vai dizer, não, eu estava aqui na minha, mas quem mandou ele passar na minha frente com um carrinho de vassoura, né? Não mandei ele passar, entendeu? Ele não entende a responsabilidade dele, ele não entende a posição dele. Tá certo? Então, a questão da situação de você perceber as três, é por isso que eu deixo aqui o convite, né, Lúcio? Que nós vamos estar aí dia 10, já está, pelo menos está tudo encaminhado, a gente está vendo ainda, fazendo as tratativas com o melhor espaço aí para a gente estar. No curso, serão 8 horas sobre esse assunto. 8 horas, o dia inteiro. 4 horas de manhã e 4 horas na parte da tarde. Aonde a gente vai diluir, aonde a gente vai, como é que eu poderia dizer, esmiuçar, detalhar cada estrutura dessa. E você vai sair de lá sabendo, caramba, naquele dia eu tive um pouquinho de perversão, né? Não, naquele dia, caramba, eu não vi ninguém na minha frente, né? Eu tive ali a questão da situação de uma psicose, me alucinei, não vi nada, surtei, né? Tive um surto psicótico. Não, caramba, como eu sou conflituoso, né? Às vezes uma pessoa fala uma coisa para mim, ou me olha diferente, e eu passo 2 noites sem dormir, né? O que eu fiz para essa pessoa, né? Por que ela está me olhando assim, né? Aí vem a obsessão. Então, nesse curso a gente vai estar trabalhando isso aí de uma forma... Hein, Júlio? Tem essa pergunta aqui da Nara. Ela diz assim, então a negação é um dos maiores mecanismos de defesa dos neuróticos, mas também dos psicóticos, já que nega a realidade? Quando a gente fala da questão da negação, quem é que fez a pergunta, Lúcio? A Nara Cristina. Isso. Na verdade, a negação ela vem dentro desse conceito que nós passamos anteriormente, né? E há de se entender que tem uma pequena diferença aí. Existe uma diferença quando você está falando nesse mecanismo de defesa, né? Na questão de mecanismo de defesa. Olha só, eu vou até ler aqui um texto que eu acho bem interessante, que explica para a gente isso. Olha só, como é que é o nome dela? É a Nara, né? A Nara, que está tudo bem, né, Nara? Olha só, constata-se também que a neurose, a perversão e a psicose, ao invés de representarem não somente um contexto de possíveis adoecimentos, elas simbolizam também modos de ser, ok? Portanto, esse diagnóstico não implica uma patologização, antes denota uma possibilidade existencial. Essas 3 estruturas clínicas, definidas como modo de subjetivação, em função do mecanismo de defesa predominante que as caracteriza, possui o recalcamento, né, na neurose, a recusa, né, ou a renegação. O que é a renegação? É exatamente a questão da situação de eu negar esse paralelo, de eu negar a minha realidade em paralelo. Então,
Quando eu estou na neurose, eu nego o conflito porque eu não suporto o conflito, eu não quero conflito. Na psicose, não, eu nego uma realidade. Eu nego o real e entro no meu mundo. Então, respondendo a tua pergunta, é um mecanismo de defesa do ego, sim, e dá essa bifurcação. Eu nego porque, na primeira, eu nego porque eu não aguento aquele sofrimento. Eu não nego porque ele não existe, eu nego porque eu não aguento, eu nego porque eu não suporto, eu nego porque é demasiadamente forte para a minha realidade. Na questão da negação da psicose, não, eu estou negando aquela verdade que está ali para mim. Eu tenho lá um sinal de trânsito, para mim, tanto faz, está verde, vermelho, amarelo, entendeu? Eu estou aqui no meu mundo, eu sou perverso, eu vou pegar e vou atravessar aquilo. Mas para mim, não, eu tenho o meu mundo, o trânsito é meu. O trânsito. Teve até um exemplo, né? Teve um exemplo de um caso, eu acho que foi um filme, uma pessoa que me contou isso, né? Que um cara dos Estados Unidos, em Nova York, ele entra no trânsito e se empodera da verdade dele ser Deus, né? Não, eu sou Deus, vocês estão acabando com o mundo, e o cara tá ali parando o trânsito num surto, numa realidade paralela completamente ali notória. Aí uma pessoa que fez ali análise, que estudou psicanálise, ele entende que o analista ele é ali o grande garçom, o grande mordomo, é o secretário do louco, né? Da loucura. Não que pode seja louco, estou falando assim, da loucura. Ele é o secretário desse mundo. Então ele chega ali, ao invés de tentar tirar, sai daí, rapaz, sai da rua, não, ele diz assim, ó, papai, né? Aí o cara de lá, quem é você? Sou eu, Jesus, o seu filho. Ou seja, eu entro na realidade paralela do psicótico. Percebe? Então, eu estou negando que ali é um trânsito que eu posso ser atropelado, porque eu sou Deus. Eu tenho a minha verdade. Né? Eu tenho a minha realidade. Então, quando eu entro nessa questão, ai não, caramba, aí o neurótico, eu quero parar o trânsito, mas, poxa vida, se eu for para lá, eu posso ser atropelado. Eu posso morrer. Vão me prender, eu vou pegar 10 anos de cadeia. Entende? O psicótico não, ele vai para lá, ele é Deus e está tudo certo, e vamos parar aquele trânsito, está tudo certo. Tá bom? Então, a negação, sim, dá para a gente entender a negação no sentido de não reconhecer. Eu não reconheço esse conflito nesse sentido porque eu não suporto. Aí eu fujo, eu recalco. Né? Esse trauma desce para o inconsciente. No psicótico, não. Essa realidade acontece exatamente por essa questão de negar essa realidade paralela. Tá bom? Quem foi que perguntou, Lúcio? Naquela hora? Nara. Eu não sei se ficou claro, Nara. Ficou, ela disse que entendeu e te agradeceu. Agora a gente tem a pergunta do Rui. Pessoal, já vamos diminuindo as perguntas, vocês vão empolgando, né? Agora vocês querem perguntar, né? Agora que o tempo está acabando. Mas o Rui, depois da supervisão, vou conversar com você, viu? Que você está me fazendo isso. Tem algumas outras aqui, né? Ele está fazendo só pergunta fabulosa, cara. Mas vamos lá. Responde aí do Rui. Vamos lá. Os sintomas são os caminhos para podermos construir a estrutura que a pessoa tem. Vamos lá. Quais os cuidados que o analista precisa ter na relação com o outro? Ô, Júlio, antes de você responder, deixa a gente fazer uma pequena pausa, porque eu sei que você precisa de tomar água e ir ao banheiro, e a gente precisa de apresentar o produto aqui para o pessoal, tá? Eu acho que é importante isso, tá? Antes de você responder essa pergunta. Pessoal, é o seguinte, o Júlio... Eu tinha que tirar, era o Júlio, não era eu, não. O Júlio, ele tem esse curso que é muito interessante, de estruturas clínicas. E por mais que ele esteja entregando tudo que ele pode aqui, ele não vai conseguir fazer isso tudo em 1 hora e meia, né? Então, ele já há algum tempo atrás, ele fez o curso de estruturas clínicas, 8 horas, foi um curso gravado. Hoje ele está à venda na Hotmart, tá? Quem fez amou, tem a apostila, e ele nos ofertou, olha que legal, para quem é aqui de Brasília, esse curso no modo presencial. E o melhor, né, por causa da Black Friday, ele pegou esse curso e jogou o valor lá embaixo, um curso de R$ 397, ele vai estar fazendo por R$ 97, tá? Então, para quem quiser fazer esse curso, aprender mais, ter o material escrito e estar, né, ao vivo com o Júlio, você terá ele presencialmente. Eu vou colocar aqui o link no chat
E aí, se for do seu interesse, entre no grupo, mas só se você puder fazer esse curso, que vai ser dia 10. Não entre no grupo se você não puder, porque ali é alguém que entrou, a gente sabe se não, esse aqui vai querer, e aí a gente tem toda uma organização por trás disso. O link está aí, tá bom? E enquanto o Júlio toma uma água, eu vou passar um videozinho do curso dele, para vocês terem uma noção. Eu preciso que vocês busquem esse momento para entender o que é uma estrutura clínica, como que ela funciona e qual que é a importância dela para a psicanálise, qual que é a importância dela para o analista, tá bom? O paciente chega no set com essa demanda, gente. Ele chega lá querendo a solução. O que eu faço? Meu terapeuta, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Por que eu estou assim? Por que isso está acontecendo? Por que isso não muda? Ele quer respostas e você devolve perguntas. Você vai devolver perguntas para ele. Por que você quer isso? Por que isso está te acometendo? Então, dentro desse contexto, a maneira pela qual a pessoa vê o mundo, a maneira pela qual ela se encaixa nesse todo, vai determinar exatamente qual a predominância da sua estrutura. Se ele é um neurótico, se ele é psicótico ou se ele é perverso. Então, essas estruturas são exatamente as casinhas, digamos assim, né? Aonde a personalidade do sujeito se encontra. Então, isso é muito importante para o analista, e quem tiver com seu caderninho, anote. Então, essa matéria, esse assunto, ele visa isso. Dá uma tranquilidade a mais ao psicanalista, ao analista, né? De saber em que área ele tá pisando, em que campo ele está pisando, como é que ele vai entender o discurso do analisando. E a Maria José perguntou aqui no chat, né, Maria José? E para nós do interior do Brasil, para vocês do interior do Brasil, você tem duas opções. Ou você pode vir aqui em Brasília e fazer presencialmente, ou você pode comprar esse curso todinho na Hotmart e ter ele aí com você e assistir quantas vezes você quiser e na hora que você quiser. E ainda tem uma terceira, você pode montar esse curso aí na sua cidade, que eu tenho certeza que o Júlio vai lhe dar esse curso. Júlio? Lúcio, eu queria só aproveitar aqui, Lúcio, se me permite, eu não sei quem foi que me perguntou da questão da negação, eu queria deixar, porque para não ficar um negócio mal entendido, né? Senão eu passo aí, eu sou meio obsessivo, eu falo, será que eu expliquei direito, né? Será que deu para entender bem, né? Mas vamos lá, olha só. A gente ele está na função neurótica mais intensa, tá, pessoal? São os transtornos de professores, né? É o transtorno do professor, né? Essa ideia de sempre procurar explicar da melhor maneira possível. Mas quando a gente fala em psicanálise, pessoal, quando a gente fala em análise, quando a gente fala em Freud, quando a gente fala em Jung, a gente está falando de aparelho psíquico, né? Eu estou falando de aparelho, um local, não é concreto, um local subjetivo, onde eu tenho ali um equilíbrio de forças, né? Então, quando eu considero essa dinâmica, é uma dinâmica psíquica, a gente pode dizer que tanto na neurose como na psicose existe uma indisposição do id, do que eu quero, da minha pulsão, com a realidade. Na neurose, eu nego essa realidade, eu não aceito essa realidade. Eu luto com essa realidade. Lembra daquele do 2 mais 2, né? 2 mais 2, ele sabe que são 4, mas ele não aceita que são 4. Já na psicose, esse mesmo conteúdo, ao invés de ser essa negação, como a gente tentou ali dar uma encostadinha, mas eu queria frisar isso, na verdade, essa realidade, ela é repudiada, né? Ela é repudiada. Então, ele substitui essa realidade por uma própria, que vai dar origem aos seus delírios e às suas alucinações. Por que delírio e alucinação? Porque é uma realidade paralela. Ah, Jesus. Porque é uma realidade paralela. Bati aqui no luminário. É uma realidade paralela. Tá? Então, existe uma negação? Sim, mas na neurose, vamos encaixar assim, ó, neurose, negação, fica até mais fácil de entender. Psicose, repúdio da minha realidade, né? Repúdio. Então, fica melhor a gente encaixar a questão da repudiação, de eu repudiar essa dinâmica psíquica na psicose, e na neurose eu ter ali a questão da negação, tá bom? Para a gente ficar com o termo
mais adequado. Então, dá para entender que a neurose, dá para entender que a negação nas duas? Eu preferiria dizer que na neurose uma negação e na psicose a questão de repudiarmos, né, essa realidade minha que me acomete, tá bom, pessoal? Só para deixar isso aí bem assinalado. Aqui a pergunta do Rui, né? Os sintomas são os caminhos para podermos construir a estrutura que a pessoa tem? Não, eu acho que é o contrário, eu penso o contrário, sabe, Rui? Na verdade, a estrutura vai construir o sintoma, né? A maneira pela qual eu me relaciono com isso, a maneira pela qual esse conteúdo inconsciente ascende ao consciente, né? Dentro desse processo, sem a devida significação, vai gerar o sintoma. O sintoma é um disfarce do trauma, é um disfarce da dor. Então, eu assim, não posso dar uma revisada na literatura, mas eu não consigo, assim, me aproximar um pouco dessa ideia de que o sintoma é um caminho que constrói a estrutura. Não, eu penso que a estrutura delibera o caminho que eu tomo na construção desse sintoma, né? Então, quais são os cuidados que o analista precisa ter na relação com o outro? Essa parte é especial demais. Eu penso que a psicanálise é um grande lugar, e a gente estava falando isso, eu queria aqui aproveitar a oportunidade para expressar aqui uma opinião muito própria minha, né? A gente está vivendo um momento de polarização muito grande, né? De política, de lado A, lado B, enfim. Então, eu penso que a psicanálise ela tem que tratar com neutralidade o acometimento do humano, né? O acometimento do humano. Bota ali a pergunta do Rui, por favor. Rui, bota de novo a tua pergunta aí, só para eu poder pontuar com a tua pergunta. Então, qual é a maneira, qual é o cuidado que o analista deve ter nessa relação com o outro? É o cuidado de não julgar. É o cuidado de não definir que está certo ou que está errado. É o cuidado de você não opinar, não dar a sua opinião para motivar uma reformulação do pensamento do outro, que no caso esse outro paciente, sem partir dele mesmo, sem partir da reflexão dele, sem partir do confronto dele com as suas convicções. Tá? Então, quais são os cuidados que o analista precisa ter? Ele tem que ter o cuidado de não tomar um papel que não lhe cabe. Em ser o paciente, o analista, ele tem a posição de ser aquele que o paciente, que o analisando, vai dar-lhe na transferência. Então, não sou eu que defino o que eu vou ser na relação analítica, no set analítico, no processo psicanalítico. Então, respondendo a pergunta do Rui, qual é o cuidado que eu preciso ter? É o cuidado de saber a minha posição, de saber o meu lugar. Como a minha escuta é uma escuta especializada, ela não se fundamenta no julgo, ela não se fundamenta na condenação, ela não se fundamenta na classificação, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o diagnóstico, né? O diagnóstico é importante, mas a gente tem que ter cuidado para não rotular. Então, a melhor maneira de me relacionar com o paciente, quando você lê Freud, você vê que os grandes pensadores da psicanálise, pós-freudianos e o próprio Freud, eles eram, na verdade, provocadores de fala. Eles não julgavam, eles não diziam que estava certo, eles não diziam que estava errado, mas por que você está fazendo isso? Por que você opta por esse? Por que você opta por aquele? Não. Eles provocavam a fala. E quando essa fala vinha, trazia o alívio psíquico, porque você extravasava, a linguagem é a forma de empoderamento do humano, você extravasa e automaticamente você reduz a sua angústia. Então, o analista, dentro dessa questão do sintoma que o Rui passou, independente de qual estrutura seja, é aquele que provoca a fala, sem julgamento, sem condenação. Não, mas eu sou do lado A. Você é psicanalista? Você vai atender? Quando você entrar no set, esqueça o seu posicionamento. Esqueça que você tem lado. Esqueça que você tem opção. Você não está ali para julgar. Porque senão a tua contratransferência corre e tem um grande potencial de estragar todo o tratamento. Né? Por exemplo, eu já tive uma supervisionanda uma vez que ela atendeu um paciente, né, que estava falando da esposa, estava falando da mãe, e ela se encontrou no casamento dela e passou a transferir condenações para o paciente a partir do relacionamento que ela tinha com o marido. Percebe? Então, ali não é a esposa, não é o esposo, não é o eleitor, não é o cantor, não é o médico, ali é o analista. É aquele que escuta, é aquele que promove o inconsciente, o encontro dos inconscientes para gerar uma elaboração,
para entender aonde está a repetição, para entender como é que esse gozo se manifesta. Então, as estruturas psicanalíticas, elas são importantes, nós sabemos essa divisão, porque se a gente sabe da divisão, se a gente sabe qual é a que mais prepondera, eu vou poder direcionar esse tratamento da maneira mais adequada. Tem muitas pessoas que tratam neuróticos com tratamento para psicótico. Tem pessoas que tratam perversos com tratamento para neurótico. Então, existe um direcionamento da cura, existe um formato, existe uma técnica diferenciada para cada uma, tá bom? Então, Rui, eu não sei se eu te respondi, tá, Rui? Alô, Rui? Rui tá aí? Hein, Lúcio? O Rui... Ele está aqui, mas aqui não é igual ao Zoom, que ele pode abrir o microfone. Aqui ele fala escrevendo. tá. Mas está bem bom. respondido. Agora tem essa. Você vai responder mais duas, Júlia, e a gente encerra. Ó, a Luzimaura, ela pergunta o seguinte, ó. Pensando nas reações em situações de conflito, tem alguma relação entre a estrutura predominante da personalidade com a capacidade de perdoar o outro, a fim de restaurar o relacionamento conflituoso? Totalmente. Eu penso que essa maneira da relação vincular que a gente tem, né, com o outro, ela passa muito, e esse aí é um grande objetivo da minha clínica, né? A minha psicanálise, eu me empodero da minha psicanálise, cada um tem que tomar posse da sua psicanálise, né? A minha psicanálise, eu trabalho muito a minha psicanálise no sentido de confrontar o paciente com o desejo dele, de confrontar, e mesmo quando esse desejo é de não perdoar, né? Você está disposto a bancar a sua condição de não perdoar? Porque, olha só, numa relação de conflito, né? Penso eu, aqui cá com a minha ilusória consciência, né? Que no ato do perdão, quando alguém pede o perdão, o papel desse conflito, dessa quebra vincular que tem entre essas duas pessoas, o papel dela está feito, sabe? Independente se a pessoa vai dar o perdão ou não, porque ela passa a responsabilidade da recuperação do vínculo a partir de uma outra ação, que é a da pessoa que tem a demanda de ter que perdoar. Então, se ela não perdoa, na verdade, quem fica com o ônus daquela rusga é exatamente ela e não mais aquele que perdoou. Caramba, eu falei uma coisa terrível com Joana, né? Com Maria, com José. Caramba, como eu fui inescrupuloso, como eu não pensei no que eu falei. Caramba, que coisa chata. Vou pedir perdão. Cara, olha, naquele dia que eu falei com você, poxa vida, eu não estava num dia legal, não foi bom, me perdoa? O cara, não, eu não te perdoo. Tá bom, cara, valeu, obrigado, viu? Precisando de mim, à tua disposição. Uma pessoa que é bem resolvida, isso aí basta. E tá tudo certo, porque ela tem a maturidade psicológica dela de saber lidar com seus conflitos. Cara, eu cometi isso, eu não sou perfeito, não dá para vencer sempre, eu pedi perdão e tá tudo bem. Ai, não, mas isso vai ter uma consequência jurídica? Pague. Pague, né? Eu pedi perdão, mas o seu erro foi um crime. Você matou uma pessoa, você tem que pagar pelo seu crime, né? A consequência do seu erro, pague pelo que você deve. Então, essa relação do perdão, você se conhecer... Bota a minha pergunta, por favor, Lúcio, de novo, só para não derivar aqui. Tem como botar a pergunta de novo? Que eu estava falando... Alguém bota a pergunta, por favor. Hein? Eu não sei mexer nesse trem. Help, Lúcio... Alguém? Tá aí? A pessoa que fez a pergunta, pode botar a pergunta de novo? Sobre a questão do perdão? Alô? Cri-cri. Beleza, obrigado, Luzimaura. Obrigado. Pensando nas relações de conflito, tem alguma relação entre a estrutura? Claro que tem, né? Predominante tem, porque olha só, a pessoa neurótica, ela vai procurar, não vou pedir perdão, eu sei que ele está certo, eu sei que eu estou errado, mas aí o neurótico, ele vai dentro da terapia, ele vai entendendo, ele vai se percebendo que ele não é perfeito, ele vai se percebendo que ele também não é tão santo, ele vai se percebendo que a única diferença que a gente tem com o outro é a nossa maneira de errar. Isso é muito importante a gente entender, tá? Qual é a grande diferença de você para o outro? É que você erra de forma diferente. Né? Você não é isento de erro. Então, o neurótico ele tem isso. O psicótico ele não vai reconhecer isso. E muito provavelmente ele não vai pedir perdão. Tanto é que é muito difícil, dentro desse conceito, Luzimaura, o psicótico procurar a análise.
procurar um set, procurar um analista. Às vezes, quando ele procura só para tentar mostrar para o analista que ele não precisa daquela realidade dele, né? Então, a definição da estrutura, ela viabiliza ou dificulta, sim, a questão dessa capacidade de perdoar e de restaurar esse relacionamento conflituoso. A resposta é sim, tá bom? No meu ponto de vista, tá? No meu jeito de ver, tá bom? Muito bem, Júlio. Agora você vai para a última pergunta, tá? Acabou? Então, última pergunta aqui para o pessoal. E lembrando, pessoal, quem quiser fazer o curso presencial com o Júlio, eu acho que vale muito a pena o investimento, tá? Investir em aprendizagem. Vai ter um cafezinho, eu vou levar um café, vou levar um biscoitinho. Olha aí que legal, tá vendo? E vai ser um momento de nós estarmos juntos, né? É um investimento pequeno, a gente já falou que ele está fazendo a preço de Black Friday, é só mesmo para ter esse momento aí com vocês, R$ 97. Claro que o Júlio é uma pessoa humilde, se você não quiser pagar 97, quiser pagar 500, R$ 1.000, ele vai aceitar também, tá? Mas, se você tem interesse, você pode me chamar no WhatsApp, ou chamar o próprio Júlio, ou entrar naquele link que nós disponibilizamos ali, que você já vai direto para o grupo desse curso presencial. Tá? Lúcio, vamos falar da apostila, Lúcio? Que a gente tem uma apostila do curso. Fala da apostila. Eu falei antes, tem uma apostila, eu acho. Quantas páginas, Júlio? A apostila? 70 e poucas páginas. É porque essa daqui, ela tá só que essa apostila, né, ela vai ser passada para o pessoal em PDF, né? Porque, como o curso já está muito barato, para a gente fica inviável estar imprimindo. Aqueles que quiserem apostila impressa... 74 páginas. Pois é. Quem quiser apostila impressa e encadernada, aí a gente vai passar um valorzinho da impressão da apostila. Isso. Tá bom? E essa é a sua última pergunta, Júlio, para encerrar com chave de ouro. Vamos lá. Temos 3 possibilidades de interagir com o mundo. A neurótica, a psicótica e a perversa, é isso. Mas a pessoa só é portadora de uma possibilidade. Tá. Quando essa se torna dominante. Perfeito, perfeito. E isso gera sofrimento à pessoa? Sim. O sofrimento... Diga aí a pergunta, Vânia. Excelente pergunta, Vânia. Quando a gente fala em sofrimento, né, em sofrimento psíquico, né, a gente está falando do grande alvo da psicanálise, né, Vânia? A psicanálise ela é buscada pelo sujeito exatamente para dar destino a esse sofrimento psíquico. Então, a maneira pela qual, né, que a pessoa sofre, essa maneira da questão da sua existência... Deixa a pergunta, por favor, na tela, porque eu gosto de ir respondendo, eu vou fazendo o link com as palavras da pergunta. Obrigado, Vânia. Então, a maneira pela qual a pessoa sofre, a maneira pela qual esse sofrimento psíquico acontece, é exatamente a maneira pela qual ela vê o mundo. É exatamente a maneira pela qual ela vê a si mesma. É como se eu tivesse uma questão de um óculos, né? O meu óculos neurótico, o meu óculos psicótico, o meu óculos perverso. Então, o óculos pelo qual eu uso mais é a maneira que eu vou ver o mundo. Então, o que é o sofrimento? O sofrimento na pessoa, ele acontece, né? Isso gera sofrimento? Sim. Isso gera sofrimento na pessoa? Sim. A resposta é sim. Mas como é que isso acontece, né? Isso acontece exatamente quando a gente tem todo esse conteúdo inconsciente, Vânia, ascendendo ao inconsciente, sem o devido tratamento. Então, se ele vem com um fragmento de um conflito lá do complexo edípico, ele vem um sofrimento neurótico. Se ele vem como um sofrimento fruto de uma outra realidade, eu luto com uma outra realidade, ele vem em forma de um sofrimento psicótico. E se eu venho através de uma constituição, por isso que a redução do sofrimento no perverso é menor, né? Quando eu venho nessa condição de romper com a lei, eu venho com o sofrimento perverso. Então, o sofrimento, ele é um resultado de como essa minha estrutura dominante, aquela que está mais se reverberando naquele momento, está acontecendo. Por exemplo, eu vi um vídeo hoje de uma pessoa que estava no aeroporto, eu não sei se vocês chegaram a ver, rolou isso aí na internet, deu um chabu grande aí na internet, né? De uma pessoa que estava lá esperando uma fila gigante e ela filmando,
E, de repente, quando chegou no lugar dela, ela não, no momento dela, ela não conseguiu embarcar. Rapaz, essa mulher pegou a mala, tacou no computador da empresa aérea, né? Quebrou com tudo, foi chamado lá a segurança do aeroporto. Olha só, até o momento da fila, enquanto ela estava na fila, ela estava com um sofrimento neurótico pelo fato de não aguentar mais, de não estar esperando aquilo, daquilo não acontecer, essa fila que não anda, mas eu não posso passar na frente de ninguém. Olha só, um conflito, mas eu não posso, eu tenho um cerceamento. E, de repente, quando ela chega, quando diz, olha, você não vai embarcar, surtou, delirou, passou por uma outra realidade, tacou o computador. Então, a maneira pela qual a gente tem a manifestação dessa predominante estrutura, eu vou ter um sofrimento, né? Imagina essa mulher depois, quando ela voltou a si, quando ela entendeu o que ela tinha feito e as consequências do ato, né? Então, a resposta é sim, tá? Bota de novo a pergunta, quem foi que fez a pergunta? Gente, eu estou ficando já meio... A Vânia, é isso, Vânia. Vânia, te respondeu, Vânia, a minha fala? Tá ok, é isso. Então a resposta é sim, gera sofrimento da pessoa, sim. Muito bem, Júlio. Agora que eu percebi um negócio, às vezes, quem coloca a pergunta aqui nessa tela sou eu. E às vezes eu não deixo, porque a pergunta fica em cima da sua cara, né? Agora tá. que eu estou vendo que se ficasse nós dois aqui na tela, a pergunta ficaria embaixo, ela ficaria mais bonitinha. Ela está embaixo, eu estou aparecendo aqui bem bacana. Agora aqui, tá, porque tá eu e você, mas olha só você, para você ver. É verdade, Lúcio. Aí fica Agora em que eu cima, né? percebi esse detalhe, mas é vivendo e aprendendo. Da próxima vez, né, a gente organiza direito. Júlio, foi maravilhoso estar aqui com você. Você, camarada de muito conhecimento, né? E que bom que você tem essa disponibilidade, você gosta de falar do assunto, gosta de participar, né? Tem esse coração aberto aí, né, para estar sempre contribuindo, e isso é maravilhoso. Eu quero agradecer muito a você, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Quero agradecer aos meninos também que estiveram até agora participando, perguntando. Isso fez a live ficar muito rica, né? Então, muito obrigado a todos vocês. E olha aí, pessoal, estou colocando aí as informações. Em fevereiro, nós vamos ter uma turma presencial de psicanálise. Vocês vão poder ver o Júlio pessoalmente. E eu gostaria que vocês nos ajudassem a convidar os seus colegas, né, para vir fazer a formação com a gente. Nós temos um espaço maravilhoso, um espaço muito grande aqui no Taguatinga Shopping, tem a clínica, né? Então você vai poder estar trocando aí essa experiência com os seus colegas e professor. Talvez você seja igual a Maria José, que fala, não, mas eu moro longe demais, aqui no interior. Você pode fazer a formação online, nós temos também. No Instituto Âmago é bem versátil, né? A gente é igual ao bambu, né? A gente é bem flexível. Então, pessoal, fica aí o convite. Quem fizer a inscrição, só a inscrição até amanhã, vai ganhar 3 bônus. Fala comigo no privado que eu te digo qual que é. Fala para os seus amigos, tá? Só a inscrição. Às vezes você fala, mas eu não quero estudar agora, estou cansado. Você vai estudar só em fevereiro. Eu não quero pagar a mensalidade agora. Só em fevereiro. É apenas a inscrição até amanhã, tá? Lúcio, e, Júlio, mais uma vez, muito obrigado, foi excelente. Lúcio, eu queria deixar o meu telefone de contato. Vou passar o seu telefone de novo aqui para eles, olha aí, ó. Tá Vocês aí, estão vendo 84 o DDD, mas o Júlio está aqui em Brasília, tá? Aqui em Brasília. Ele está em Brasília, não? Talvez você viu o DDD e falou, mas o Júlio está muito longe, né? Eu não vou fazer com ele terapia presencial com ele, não. Ele está aqui em Brasília, tá? Só o telefone que é de longe, porque isso é apego. O Júlio ainda é neurótico, ele ficou apegado. Eu não troquei o chip ainda, não. Gente, olha, viu, Lúcio? Um prazer. Eu queria te agradecer aí pelo convite, tá certo? Esse nosso momento aqui é um momento, na verdade, que a gente está propagando o assunto para esse grande momento que nós vamos ter em dezembro. Tá? Eu queria contar muito com vocês lá, vai ser um prazer muito grande. Vai estar eu, o Lúcio, o Argoldo, toda a equipe aí maravilhosa do Instituto Âmago, nós vamos estar lá presentes, tá ok? Para recebermos vocês, tá ok? Eu queria deixar esse convite. O meu telefone de contato está passando aí,
tá? A gente tem um grupo de estudos no WhatsApp, tá certo? Se alguém precisar, nós temos um grupo de WhatsApp totalmente ali livre, tá certo? Então, nós temos 232 alunos, se não me falha a memória, do Brasil inteiro, tá certo? Em que a gente troca experiências, trazemos casos da nossa clínica. Então, vou deixar esse convite também, me dá um oi no WhatsApp que eu mando o link, tá? Tem o nosso Instagram também, que é @psijuliandré_1, tá certo? Vou repetir, tá? @psijuliandré_1. Então, quem quiser me seguir lá nas redes sociais, eu estou um pouco afastado, porque realmente o trabalho está complicado, mas a gente consegue. E eu queria passar para vocês, Lúcio, só mais um pouquinho aqui, só mais uma coisinha. Tem uma pergunta aí da Rubenite, antes que você esquece, ó, o curso será de quantos dias? Um dia. Vai ser um dia. De 8 da manhã às 4h30, ô Rubenite. Isso, às 8 horas da manhã até o finalzinho da tarde, 16h30, 17 horas, tá? Então, o que eu estava falando? Eu estava no meu Instagram, falando você falou que ia falar uma coisa antes. Perfeito. Eu estou com um horário, tá? Eu tenho um horário, abri um horário, eu tenho um horário de atendimento de segunda a sexta, na terça-feira, tá ok? Para atendimento clínico. Então, quem quiser fazer análise conosco, tá certo? Pode nos chamar aí, eu tenho apenas um horário que está de 19 até às 19h50. Então, quem tiver disponibilidade na terça, Júlio, e outro dia da semana, por enquanto eu não tenho. Esse horário da terça-feira que eu tenho disponível é para o regime quinzenal, tá? Não é para o semanal, porque eu tenho uma outra paciente que eu atendo nas terças-feiras, e atendo ela no quinzenal. Então, abriu um horário para as terças-feiras quinzenalmente, tá bom? É isso, Lúcio. Muito obrigado e obrigado pela paciência. Eu quero aproveitar, Júlio, né? Todos vocês sabem aqui que o Instituto Âmago, ele também faz um trabalho social. Tem pessoas que não têm condições de pagar análise, pagar terapia, e os nossos alunos em final de formação, eles atendem, né? Se a pessoa falar, olha, não tem condições de pagar nada, a gente ainda dá um jeito para que a pessoa faça terapia. Tá? Lúcio, e o Rui... É importante falar que os alunos do Instituto Âmago podem fazer análise conosco com preço reduzido, né? Porque são alunos. Isso. Mas aí, por enquanto, eu estou falando social, eu vou falar esse seu aí. Tá, o Rui é um aluno, né, um acadêmico em final de formação. Ele não faz aqui no Instituto Âmago, mas a gente conhece o currículo dele, o local onde ele faz. E assim, é muito rígido, então é por isso que nós estamos aqui também, né, abrindo esse espaço para ele, essa oportunidade. Ele também faz atendimentos, né, para o estágio dele, com um valorzinho social bem pequeno, online. Então, quem tiver interesse pode estar falando comigo, a maioria aqui tem meu WhatsApp, que eu passo o contato dele. E nós também temos vagas, tá, para atendimento, tanto presencial quanto online para o social. E aí, o que o Júlio falou agora há pouco, é porque todos os alunos precisam fazer análise. Então, o Júlio é um dos nossos analistas, e os nossos alunos pagam valor diferenciado. Não é do social, né? É diferente. Aqui é uma análise que envolve a análise didática também. E ele também é um supervisor. O que é o supervisor? Quando a pessoa está nesse processo igual o Rui, que atende para aprender, o Júlio acompanha esse psicanalista acadêmico para orientá-lo da melhor forma possível. Então, o Júlio é um grande parceiro, assim como vários outros que estão aqui nos assistindo, né? Também é um grande parceiro. A Raimunda, que estava aqui agora há pouco, né? Não sei se ainda está, também faz análise, também é supervisora. A professora Marlene Euclides, né? Sou apaixonado por essa professora, gente. Tem que falar aqui ao vivo para vocês, né? Ela também é uma supervisora. Então, tem muitos por aqui, né? A gente acaba se perdendo aqui, mas é isso. Grande abraço para vocês, boa noite, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Até mais. Deus. Obrigado, Júlio. E para que o negócio fique bem bonitinho aqui, né? Vamos colocar um vídeo. Não tem aquele mosaico para tirar uma foto, não, Lúcio? Tira uma foto. Aqui não dá para tirar foto. Não é igual ao Zoom. É porque o Júlio não é tecnológico, gente. Ele não entende essas coisas. Vou colocar uma coisinha aqui só para a gente finalizar. Todo mundo aí. Abração, fiquem com Deus. Até mais para vocês. Até mais.